o áudio, porque ele vem compacto. Há muita coisa que a gente está aprendendo, e se a gente for comentar todas as experiências, nós vamos ficar aqui umas 2 horas. Mas o que é muito bonito é saber que é possível o contato do outro lado. Eles mesmos falam, são as mesas girantes virtuais que voltaram. Eu achei tão lindo quando escutei isso. As mesas girantes voltaram, só que agora virtualmente. Irmãos de outros mundos se comunicando, trazendo mensagens. E a gente está começando, né? E iniciando. Quem tiver esse interesse, quem achar, até como pesquisa, mais uma fonte, né? Está se abrindo as portas. O que virá à frente a gente não sabe. Mas o que já está chegando é tão bom saber que a vida, que temos irmãos em outros mundos, que temos irmãos aqui mesmo na Terra e que a vida continua. Isso não tem preço. Para finalizar, acho que tem 5 minutos de pergunta. Tem uma pergunta aí, pronto. Para finalizar, aqui, e abrimos para perguntas, eu quero contar uma coisa para vocês. Quando nós fizemos a pesquisa, isso deixo para que vocês, ao chegar a seus lares, lembrem aqui de seu amigo peruano, vocês vão lembrar isso. Quando eu comecei o estudo da doutrina espírita, e ao ler o Evangelho, tem uma fala de Jesus que eu acho tão bonita, e eu quero compartilhar com todos vocês. A meu ponto de vista, é a parte mais bonita do Evangelho, que é quando Jesus disse, prestem atenção, Jesus se reúne com a multidão e ele disse: brilhe a vossa luz, brilhe a vossa luz. Quer dizer que nós somos seres luminosos. Somente nós mesmos não estamos deixando essa nossa luz brilhar. Então o convite de Jesus é para que todos nós deixemos essa luz brilhar. Por isso, quando voltem a seus lares, às suas casas, lembrem-se dessa palavra tão bonita, essa frase tão bonita. Brilhe a vossa luz. Deixem brilhar essa sua única e magnífica luz. Pela sua atenção, meus amigos, muito obrigado. Agradeço. Obrigado. Perguntas. Pronto, vamos lá. Só, não sei se já tem alguma pesquisa, se você já tem tanto seu Pesquisadores, sim. Se para ter esse tipo de acesso de comunicação é determinado por espírito mais elevado ou qualquer nível de espírito pode. Ok, boa pergunta. O processo segue as mesmas diretrizes do livro dos médiuns. Nosso amigo está perguntando como saber se contatamos com espíritos mais elevados ou não. Quais seriam os meios, né? Ou até se os espíritos inferiores também têm essa capacidade. Teriam. É o mesmo princípio do livro dos médiuns. É a sintonia. É como a nossa vida, é como o nosso dia a dia. O resumo do livro dos médiuns, em 1 minuto, é: você entra em sintonia com espíritos superiores. Kardec pergunta: como saber quem é um bom médium? Os espíritos respondem: é aquele que é simpático aos bons espíritos. Se você é agradável, ganha a simpatia dos elevados. Se você é dócil, se você serve, você é desinteressado, você está com um princípio de ajudar, ganha a simpatia deles, então o contato existe. Mas se você é uma pessoa que não está nessa faixa, você está sintonizando com outros. Então o princípio se aplica para a transcomunicação. E segundo detalhe, que eu aprendi com os transcomunicadores americanos: estabelecer o contato com a estação Sidestone.
com a estação Rio do Tempo, a estação espiritual. Então, você fala com eles, pede contato. Eles têm que te responder contato, ou estabelecer, aqui estamos, ou entramos. Eles te dão essa resposta. Tá? E eles mesmos falam, aqui Saistro, aqui Rio do Tempo. Então, você sabe que está falando com alguém, vamos chamar assim, responsável do outro lado. Né? Espíritos mais livianos vão entrar, vão poder xingar, vão falar. E também não tem a tecnologia quantos da estação teriam. Tá? Então, você estabelece o contato e aí, se fossem espíritos superiores, vão vir, vão conversar contigo. É interessante que até perguntas mentais eles respondem. Tá? Espíritos inferiores têm essa dificuldade e, eventualmente, eles entrariam e falariam banana, sapato, abóbora. Não haveria nem... E às vezes nem conseguiriam transformar um som em texto. No máximo um grito, um chirrido. Então, mas o princípio é esse. Antes de iniciar, e eu já perguntei também a eles recomendam muita prece, que isto não é brincadeira, isto é uma coisa séria e obedece o mesmo princípio das mesas girantes, o princípio da psicografia, é o contato sério com as estações de lá. Até porque do outro lado estão prêmios Nobel, estão cientistas, não vão perder tempo para qualquer coisa. Então, parte desse princípio, se você ganhou a simpatia deles e você está disposto a servir, a ajudar com as mensagens, eu acho que esse é um ponto a favor. E dentro da tecnologia da metaversa, será que ele futuramente será possível ter contato com isso da tecnologia da metaversa? Tecnologia do metaverso? O que é metaverso? Eu ignoro isso. Tipo, como o Facebook está fazendo, projetando a sua própria imagem através da imagem. Ah, ok, como se fosse uma realidade dupla. Eu acho que sim. Eu acho 3 coisas que irão acontecer, mas assim, só na minha intuição. Isso não tem fundamento nenhum, mas apenas da minha intuição. É na inteligência artificial, no chat GPT ou no Midjourney, quando você fala, cria uma imagem e pronto, aparece um desencarnado. A inteligência, os espíritos conseguirão manipular a inteligência artificial para mandar texto, para mandar... Eu acho que isso irá acontecer. Estamos a caminho. Né? Eu não sei se alguém já trabalhou ou entrou com inteligência artificial. É uma coisa sensacional. Começou agora. Imagina daqui a 10 anos, 20 anos. Né? Então nós conseguiremos resultados bem melhores. E a questão de ter uma outra realidade e encontrar virtualmente alguém, eu acho também que será possível. Só esperar o tempo. Né? Sim. Bom, aqui nossa amiga perguntou sobre os animais e das imagens que a gente mostrou do cachorro. Ok. Bom, vamos ver. Eu não conheço profundamente sobre esta área, eu não conheço. Mas o que eu vi, as imagens fotografadas, é que quando as pessoas dão um carinho em algum animal, naturalmente transmite. E alguns bichinhos, quando te dão um carinho, é como se eles também te transmitem suas boas energias. Só que antes nós podíamos pensar, eu senti, que bonito carinho, né? Pensar que é uma coisa da nossa cabeça. Só que agora fotografa e você vê que está saindo alguma energia real. Nós somos constantes doadores e receptores. Agora é fotografável isso. O Daniel, ele já não deu tempo porque tem tanta imagem. Ele está desenvolvendo uma câmera. Eu vou fazer uma adianta, talvez daqui a um tempo tenhamos notícias. Ele está tirando fotos de plantas e minerais. E para minha surpresa, quando eu vi fotos de pedras de quartzo, o quartzo começando a gerar em todo lugar como uma irradiação. Eu era muito cético quanto a minerais, tá?
Mas quando eu vi que a câmera, o quartzo permite uma certa radiação, eu fico impressionado. Porque acho que tem um trabalho de gemoterapia, né, que coloca. Depois você produz também o quartzo, depois você ouve plantas, algumas plantas têm uma produção, ovos. Olha, é tanta coisa que eu vejo. Ele fez um teste, só para não me esticar muito, ele fez um teste, colocou um quartzo e ele do outro quarto, estava com a câmera, digamos essa câmera, okay? Aqui está o quartzo. Ele foi a outro quarto, a outra habitação, a câmera está gravando, tá? Está fotografando. Quartzo normal com suas radiações. Mas do outro lado ele começou a pensar, se imaginando dentro do quartzo. E assim que ele pensa, a câmera começa a detectar mutações. E ele ficou chocado. Como o poder do pensamento até a distância também tem poder. Isso foi captado com uma câmera. Então, eu estou contando aqui experiências de outros pesquisadores. Né? Eu não tenho essa imagem, mas tenho outra. Mas é tão interessante, porque eu falo, a gente está descobrindo um outro mundo. A gente está descobrindo, os aparelhos estão ficando mais sensíveis. Né? Eu não imaginava que uma mulher dançando, ou uma moça dançando, geraria todo esse campo bonito. Né? E agora as câmeras captando. O que virá na frente? Né? Então, e aquela coisa bonita, dar um passe era real, né? A pessoa sentir calor, é coisa da tua cabeça. Agora está vendo aí, está se esquentando. Isso me faz lembrar os animes japoneses, quando eles fazem aquelas bolas, né? Mandam radiação. Porque tinha uma base real, as mãos se esquentam. Né? Então se transmite. Olha que interessante, é um mundo para conhecer, e a gente ainda está no 2023, imaginem, 2050 em frente. É isso. Uma última pergunta? Alguém mais? Ok. Tem uma pergunta. Sim. Você acharia viável as casas espíritas adotarem esse método? É viável? Ok. Nosso irmão pergunta se seria interessante as casas espíritas adotarem um método. Eu acho que sim, principalmente porque elas já são treinadas em lidar com o mundo espiritual, são mais capacitadas. Infelizmente, nós vemos muito pouco companheiro espírita nesta linha. A grande maioria são técnicos, são pesquisadores independentes, quase não vemos espíritas trabalhando com isso, é muito pouco. Mas eu acho que sim seria interessante, porque qual a vantagem? Não tem animismo. Isso é uma vantagem. E dois, os espíritos falam direto. Se você percebe, é diferente de uma psicografia que vem uma mensagem e tal. Não, é praticamente um WhatsApp, é como se você entrasse em uma sala de comunicação. Pelas experiências que temos tido, quando começa o áudio, eles parece que são 3, 4 ao mesmo tempo falando, não é um só que fala. É como se a gente entrasse em uma sala de chat e vários estão conversando. Às vezes um fala, às vezes outro. Né? E você percebe que às vezes tem terrenos e tem irmãos de outro mundo. É um campo experimental. Mas sim, eu acho que seria interessante que as casas espíritas começassem a desenvolver um trabalho como pesquisa. Porque a gente fala espiritismo, ciência. Vamos colocar na prática a parte científica da doutrina. Esse é um laboratório. A parte de imagens. Né? Imagina que legal, desenvolvendo imagens. Então, deixo aqui a proposta aberta. Me declaro um entusiasta, e muito entusiasta, porque os resultados começam a chegar e as mensagens começam a acontecer e a gente fica muito feliz que isto possa ajudar a outra pessoa. Que as mensagens cheguem e possam nos consolar, nos trazer informações do mundo espiritual, alertas deles, e frases bonitas que começam a chegar aos pouquinhos. Então, se eu concordo, seria interessante que algumas casas começassem a desenvolver algum trabalho que seria uma área nova para as instituições espíritas. Mas são as mesas girantes que voltaram. Eu posso dar uma
Eu não sei se vocês observaram nenhuma das imagens que Luiz passou e que mostrou a imagem de seres de outros planetas. Sim. Não é? E quando ele mostrou aquela imagem, eu vou testificar tudo que Luiz acabou de dizer na prática. Aproximadamente 20 dias atrás, eu tive um sonho, como todos vocês sonham. Eu tive um sonho há 20 dias atrás, e que neste sonho eu me encontrava dentro de uma nave, uma espécie de uma nave espacial, acompanhado de outra pessoa, aproximadamente 20 dias atrás. Quando foi na semana passada, na quarta-feira, agora, passada, eu moro em Salvador, e eu fui convidado para realizar uma palestra no Centro Espírita em Salvador, dentre os 300 centros espíritas que tem em Salvador, e eu cheguei cedo nesse Centro Espírita. E a senhora que tinha me convidado disse assim: James, você não quer tomar um passe antes da palestra? E aí eu disse assim: bom, eu vou fazer a palestra e tomar um passe, nada melhor. Eu entrei em uma sala, isso foi agora na quarta-feira. Ao entrar na sala, Luiz, ele estava com a luz azul. Quando eu entrei na sala, eu não conhecia ninguém na sala, ou seja, eu não conhecia os passistas, os médios de bioenergia, como o Luiz mostrou. Quando eu sentei, eu fechei os olhos e não vi absolutamente quem me aplicou o passe, porque não importa. Eu sei que alguém se aproximou de mim e eu, de olhos fechados, alguém colocou as mãos sobre mim. Pois bem, quando eu saí da sala de passe, eu fui para o auditório e fiz a palestra. E ao terminar a palestra, eu não conhecia ninguém no Centro Espírita, eu só tinha contato com a presidente do Centro Espírita. Ao terminar a palestra, quando eu estava me dirigindo para ir embora, eu fui abordado por um senhor de idade, e esse senhor de idade me disse assim: eu posso fazer uma pergunta ao senhor? Eu disse: pois bem, fui eu que apliquei o passe no senhor. E no momento que eu me aproximei para lhe aplicar o passe, eu vi com a minha visão mediúnica, não se tratava de um espírito desencarnado, não era um espírito como nós entendemos. Eu vi um ser de outro planeta, era uma espécie de alienígena que irradiava uma luz muito intensa, uma luz azul e de olhos puxante, como o Luiz mostrou. E aí ele virou para mim e disse assim: na sua palestra o senhor comentou que anda muito na Chapada Diamantina e me parece que é de lá que o senhor anda tendo contato com esses alienígenas que eu vi na sala mediúnica, eu lhe dando passe e lhe acompanhando. Então, o que eu estou querendo mostrar é exatamente o que Luiz mostrou. Gratidão, muita paz. O último, para fechar. O último. O que é que eu acho da levitação? Da levitação? Levitar. Ok. Nosso irmão está perguntando sobre a levitação. Bom, o levitar seria uma pessoa ou um objeto quebrar as forças da gravidade. Em teoria. Bom, isso pode acontecer. Há registros de grandes iniciados ou mestres na Índia. Eu lembro que tinha um livro, meu pai, era espiritualista, meu pai. Tinha fotografias de grandes yogis na Índia que quando meditavam, ficavam a 10, 20 centímetros flutuando, o corpo físico.
eu lembro, Vivekananda, Paramahamsa Yogananda, Ananda Mojima, grandes místicos da Índia. No século XIX, o Daniel Douglas Home, o médium, ele conseguia levitar, chegar até o teto e descia. Então pegava uma caneta, para que ninguém ache que era mentira ou ilusão visual, ele levitava até o teto 3 metros, assinava ou fazia desenhos no teto e depois voltava. Em outra oportunidade, ele ficava em posição horizontal e saía pela janela e entrava pela outra janela. São casos muito extraordinários, muito raros. Agora, espiritualmente já é mais comum. E aí, espiritualmente acontece, sendo que nós, fora do corpo, temos o corpo espiritual ou perispírito, e com ele conseguimos, a depender de cada um, poder avançar ou voar, o que chama-se volitar. Em palavras de Harry Potter, não sei se alguém já viu o filme Harry Potter, que anda com umas vassouras voando. Então, é o que acontece no mundo espiritual. Há espíritos que conseguem se deslocar a distâncias, outros como flutuar. São técnicas que acontecem. Agora, outra coisa seria a abdução de uma nave, né, que estaria te levando, te ajudando a levitar. Isso seria outra coisa. Agora, sobre a levitação em si, é isso que eu conheço. Através do sono. Através do sonho, o perispírito consegue voar, sim. Consegue flutuar. Conversa, tem alguém que conversa, e manda que você procure tal livro, assim, e você vai ver o resultado. Sim, é possível. É possível. No mundo espiritual. Obrigado. Meu caro amigo, estamos assim, entusiasmadíssimos, né? Sobre aquele domingo que você me ligou, imediatamente conversei o fato com Cristina, porque nós nos conhecemos, e Cristina logo ligou para você, falou com Luiz e falou comigo. Então você vê, o objetivo foi alcançado. Né? E hoje culminamos com essa maravilha de balança. Que Deus te abençoe de força, né? E como eu tenho um bom plateia, é importante que a gente lembre de uma coisa, que Jesus disse, que no final haveria um só rebanho e um só pastor. Há diversas portas do conhecimento, para que a gente possa, pelo menos, entender que o mundo é espiritual, que viemos do mundo espiritual, né, e para lá retornaremos. Viva meu Riva, que Jesus te abençoe, meu irmão, abençoe sua família, que você cresça muito nessa pesquisa para ajudar não só o Brasil, mas ajudar toda a humanidade. Deus te abençoe. Minha querida, para encerramento. Agora encerramento, encerramento, claro, é assim. Quer dizer, uma assistência que conversa, quando fala do esforço desse, mexe até. Mexe até com seres interplanetários. Você quer o quê? Ele está aí todo. Ela está delegando também. Então, Ok? Vamos. Por um instante, vamos conectar-nos com as esferas superiores. Fechamos nossos olhos. E vamos pensar em Jesus, o nosso amigo, nosso irmão maior. Imaginando Jesus, todos em uníssono, dizemos assim: Jesus, nós que te amamos, Jesus, aqui estamos, Senhor, para nos colocar aos teus pés.
Abençoa esta casa, Jesus. Abençoa cada um de nós que estamos aqui. Cada um de nós que temos nossas dores, nossos problemas, nossos conflitos. Ajuda-nos, Senhor. Ajuda-nos a encontrar um caminho certo, a ser capazes de ouvir tuas inspirações. Jesus, amigo de todas as horas, protege-nos, Senhor. Protege a nossa família, aos nossos seres queridos que estão aqui perto, em outras cidades, em outros países, ou até no mundo espiritual. Jesus, que esta luz que está radiando aqui nesta casa comece a chegar sobre cada um de nós e que seja retransmitida para este núcleo, a esta quadra e até aos nossos lares, nossos parentes difíceis, irmãos, primos, esposas, maridos. Que esta luz daqui do Evangelho, Senhor, chegue em todos os lugares e como uma eclosão de luz e energia, banha, Senhor, este ambiente, encha de luz este ambiente, irmãos, amigos, iluminem e irradiem com uma chuva de luz estelar, com uma chuva de energia. Ajudem nossas curas e nossos problemas, Senhor. Nos colocamos aqui para servir. Jesus, mais uma vez, obrigado por esta bênção de conhecer teu cristianismo. Obrigado, Senhor. E com este cheiro bondoso, esses perfumes e esta luminosidade, nós te dizemos: estamos aqui, Senhor, para te servir, hoje e sempre. Muito obrigado, Jesus. Muito obrigado, bons Espíritos. Muito obrigado a todos os que estiveram aqui presentes do mundo espiritual. Que a luz de Jesus chegue em todos vocês. Muito obrigado, Senhor.